Hoje chegaram essas compras da Amazon e eu pensei aqui, ao invés de abrir essas caixas e mostrar detalhadamente cada coisinha que eu comprei, eu pensei em abrir as caixas sim, mas enquanto isso, conversar com vocês sobre algo que tem me feito pensar muito esses dias, sobre recomeços. Porque eu percebi que a maior transformação da minha vida não foi perder os 20 quilos. Isso é muito, eu sei. Mas eu acho que a grande transformação da minha vida, ela veio justamente quando eu percebi que eu merecia ser cuidada. Quem olha para a Marina de hoje e vê uma Marina que acorda às 4 horas da manhã, que vai treinar, que prepara suas marmitas, que tenta ao máximo seguir a dieta, tem suas escapulidas, mas que suplementa, que tenta ter assim uma vida mais ativa e mais saudável, acha que sempre foi assim, mas não, não mesmo. Eu passei uma vida inteira brigando com a balança, mas teve um momento em específico assim da minha vida que se eu parar para pensar, foi um momento assim que eu mais me abandonei. Eu cheguei num ponto assim que definitivamente eu não me reconhecia. Durante o puerpério do meu primeiro filho, eu perdi os meus pais. E sendo bem sincera para vocês, viver um puerpério em meio a um luto foi um momento extremamente difícil. Como eu tinha um bebê muito pequeno para cuidar, eu acabei que não vivi esse luto e sem perceber toda a minha tristeza, a minha angústia, a saudade, todo aquele turbilhão de sentimentos, ele foi completamente descontado na comida, todas as minhas emoções. Foi muito difícil e não foi de um dia para a noite. Simplesmente as coisas elas foram acontecendo. E quando eu dei por mim, eu simplesmente não me reconhecia mais. Vale a pena salientar que mesmo eu estando no meu máximo do peso, eu nunca deixei de me cuidar. Sempre fui aquela pessoa que fazia as unhas, que me arrumava, que me maquiava, que escolhia roupas bonitas, mas ainda assim, eu me olhava no espelho e definitivamente eu não sabia quem era aquela pessoa que estava ali na minha frente. Até chegar um ponto em que eu precisei realmente reconhecer que eu precisava de ajuda. E foi justamente a terapia que mudou assim a minha vida. Ela foi um verdadeiro divisor de águas. Com a terapia, eu consegui entender o meu valor. Eu consegui entender quem era essa nova Marina, porque cá entre nós, depois de tudo que eu passei, não tinha possibilidade nenhuma de eu ser a mesma pessoa. E quando eu entendi o meu valor, e quando eu entendi quem era essa nova Marina, aí a chave virou. Foi também quando eu percebi que eu não precisava só emagrecer, na verdade, eu precisava era me reencontrar. E eu merecia esse cuidado. A partir daí, eu juntei uma equipe, endocrinologista, nutricionista, personal, estética, dermatologista, para me ajudar nesse processo de reencontro, nesse processo de retomada de saúde, de fôlego de vida, sabe? E tudo isso aconteceu no início do ano passado, no início de 2025. E sem perceber, eu comecei a compartilhar tudo. Eu fui compartilhando de forma sem ser programada, de forma que não fosse intencional, sabe? Simplesmente eu ia partilhando. E a partir daí, uma mágica simplesmente aconteceu. Eu que sempre lutei contra o peso, sempre lutei contra a balança, sempre em busca de inspirações para me incentivar nesse processo, eu me vi exatamente no outro lugar. À medida que eu ia compartilhando esse meu processo da forma mais real possível, eu comecei a perceber que eu comecei a inspirar outras pessoas e isso definitivamente foi um grande diferencial nesse meu processo de emagrecimento. Dessa vez, outra coisa também que contribuiu bastante para que desse certo
esse processo de emagrecimento e esse reencontro comigo mesma foi justamente a consciência de quem eu era, do que funcionava para mim, a consciência da minha realidade, da minha rotina. Então, durante todo esse processo, eu jamais me comparei. Eu respeitei o meu ritmo, eu respeitei a minha história, a minha realidade, e isso definitivamente fez com que todo esse processo ele fosse um processo leve, não fosse tão pesado, sabe? E isso, para quem tem uma vida de luta com a balança, vai entender. A gente fica cansada, e eu não falo só fisicamente, não. A gente fica mentalmente cansada, sabe? Exausta mesmo. Hoje eu entendo que recomeçar não significa dizer que eu falhei. Significa que eu simplesmente continuo a acreditar em mim. Vão ter semanas que eu vou conseguir ir treinar todos os dias, vão ter semanas que, se eu muito for uma vez, vou uma vez. Vão ter semanas também que eu vou me alimentar perfeitamente bem, como eu sei que também vão ter dias que a alimentação não vai ser muito ok. E tá tudo bem. Eu hoje sei, hoje eu entendo, hoje eu aceito que eu não preciso ser perfeita, eu só preciso continuar. E enquanto existe vida, sempre vai existir um novo recomeço.